Boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 55ª sessão ordinária do ano de 2017. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária realizada no dia 6 de novembro do ano de 2017, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marcos Norberto Zanis, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Boa noite. 55ª reunião ordinária. Na data de 9 de novembro de 2017. Correspondências recebidas. Comunicamos o recebimento da resposta do pedido de informação número 22 de 2017, de autoria dos vereadores Mário Sérgio Stramoski, Zeli da Silva, Carílio Sávio Giacomini e Fernando César Souza. Projeto de lei complementar número 45 de 2017, autora Zeli da Silva. Altera o caput e acrescenta o parágrafo único do artigo 133 da Lei Complementar número 110, de 17 de dezembro de 2003, que instituiu o Código Tributário do município de Rio do Sul. Projeto Decreto Legislativo número 20 de 2017, autor Herone Francisco da Silva. Ortoga o título de cidadão rio-sulense ao senhor Albano Luiz Rames. Projeto Decreto Legislativo número 21 de 2017, autor Fernando César Souza. Ortoga o título de cidadão rio-sulense ao senhor Antônio Alves de Andrade. Projeto Decreto Legislativo número 22 de 2017, autor Mesa Diretora. Ortoga a comenda a escrava Anastácia a senhora Maria Rosa Pacheco. Indicação 576 de 2017, autor Mário Sérgio Stramoski. Ao Executivo Municipal que providencie melhorias na rua Otton Keskin, bairro Rainha. Indicação 577 de 2017, autora Zeli da Silva. Que o Prefeito Municipal determine ao Departamento de Obras para que construa uma boca de lobo na rua Dário Adolfo, no bairro Progresso, em frente à residência de número 15. Indicação 578 de 2017, autora Zeli da Silva. Que o Prefeito Municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a manutenção de buracos na rua Vitor Conder, no bairro Canoas. Indicação 579 de 2017, autora Zeli da Silva. Que o Prefeito Municipal determine ao Departamento de Obras para que realize a macadamização e patrulhamento da rua Adolfo Tais, no bairro Boa Vista. Indicação 581 de 2017, autor Maicon Coelho. A Secretaria de Obras que arrume um buraco situado à rua Dom Pedro, segundo bairro Canoas, nas proximidades do número 221. Passa a palavra ao presidente. Nós teríamos hoje o uso da tribuna aí, que nós tínhamos pedido para o pessoal aí que nós queríamos alguns esclarecimentos sobre o lixo, mas não fizemos verbalmente, mas aí a gente vai oficiar da próxima vez para que eles venham até aqui na tribuna, porque a quinta-feira nós tínhamos combinado, eu esqueci de falar contigo, né, James, como líder do governo, para nós ter um debate aqui, para nós usarmos a quinta-feira, mais para ter um debate mais produtivo. Então, hoje nós tínhamos verbalmente convidado o pessoal aí do meio ambiente, né, para nós queríamos ver como é que estava o processo licitatório, porque eles falaram que até o final do ano ia estar ocorrendo um novo modelo aí para o lixo, né? Então, só tirar algumas dúvidas com eles sobre a balança, sobre a pesagem, essas coisas. Mas daí, então, não, eu realmente não comuniquei, eles disseram que vinham, mas eu posso estar fazendo uma convocação na próxima. Eu fiz assim na... Mas tudo bem, então vamos passar para frente. Solicito ao segundo secretário, vereador Mário Sérgio Stramoski,
Que proceda a chamada dos vereadores para o uso da tribuna. Michael Coelho. Declino a palavra. Marcos Roberto Zanis. Declino. Marcos Zanella. Declino. Mário Sérgio. Eu vou declinar porque nós temos um encontro com o governo, então por isso que nós vamos se encaminhar daqui para lá, né? Então essa questão, nós temos aí a questão da estrada Blumenau, que vamos lá fazer um pedido para que o governo olhe para o Rio do Sul, fazer uma obra no Rio do Sul pelo menos. Tá? Zeli. Também declino. Carizo. Erone. Pelo motivo também da visita do governador aqui no encontro dos rios, né? Que vai trazer soluções aqui para a nossa cidade, também declino. Você não concorde, né? Você não concorde. Fernando. Boa noite, senhor vereador. Boa noite, vereadores, vereadora e quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, faço questão hoje de usar a tribuna para estar lendo um texto que recebi de um servidor público que tem o título "Não precisamos de recesso. Queremos ter a opção de trabalhar entre Natal e Ano Novo". A questão pública municipal de Rio do Sul, a gestão pública municipal de Rio do Sul está tentando, com o projeto de lei complementar número 37 de 2017, obrigar o servidor público municipal a tirar férias coletivas entre Natal e Ano Novo. Enquanto se vale de discursos que desmoralizam o servidor público, fazendo a população acreditar que os servidores não querem trabalhar. Recesso sem desconto em férias é uma decisão de cada gestão, pautada na supremacia de interesse público. Essa decisão nunca coube aos servidores e jamais foi exigida dos trabalhadores do serviço público. Aceitamos que a gestão decida não proceder com esse recesso fim de ano. Não precisamos de recesso, mas não aceitamos perder a possibilidade de escolher o período que iremos tirar férias. Não temos FGTS, nem seguro-desempregos, que não ampare e não admitimos que nossos direitos conquistados com luta sejam tratados como benesses, benefícios, ganhos e vantagens. A exemplo de da nossa licença-prêmio, que está sendo ameaçada. Entendemos que a política pública não deve seguir modelos de gestões empresariais privadas, pois têm interesses radicalmente diferentes. Serviços públicos não visam lucros, são sim investimentos e precisam ser encarados como tal. Como servidores públicos, não aceitamos ser assediados e não admitimos discursos que desmoralizem o servidor público perante a sociedade. Assinado, servidor público municipal. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de saber se todos os senhores já visitaram as secretarias, se já foram nos postos de saúde, se já foram nas creches, se visitaram as secretarias de obras, a Secretaria de Obras, para estar conversando com esses servidores. Defender tal classe é fácil. Quero ver agora se colocar na pele de um servidor público municipal. O projeto de lei 37 não é inconstitucional, mas é imoral, pois está tirando mais um direito conquistado pelo servidor público municipal, que não tem seguro-desemprego e nem FGTS. Ambas as coligações, durante as eleições, prometeram a valorização dos servidores. Mas não é isso que está acontecendo. Muito pelo contrário. Está cada dia mais tirando ou querendo tirar
direito dos servidores públicos municipais. Prefeito não precisa fazer lei as férias coletivas, ele pode fazer via portaria individual. Vejo que ele quer estar dividindo a responsabilidade com os senhores vereadores. Com que moral o prefeito apresenta um projeto desses, se ele próprio já tirou suas férias remuneradas com antes de 12 meses de trabalho? Vi nas redes sociais algo do gênero, que o projeto apresenta a possibilidade de ser férias coletivas também para os secretários, vice-prefeito e o prefeito. É mentira. Em nada no projeto apresenta tal possibilidade. Gostaria de saber como será essa economia de R$600 mil vinculada. Vai ser uma economia igual à da reforma administrativa de 9 milhões? Apresentamos uma emenda na reforma administrativa que traria maior economia e não foi aprovada. Propusemos a ampliação para 70% do número de servidores efetivos em cargos de chefia e diretoria. Isso iria valorizar o servidor e iria gerar uma economia um pouco mais de R$365 mil ano aos cofres públicos municipais. Mas isso não foi aceito pelo Executivo. Prefeitura de Rio do Sul não é uma empresa privada. Ela não tem dono. Ela tem um gestor e é mantida por cerca de 70 mil munícipes. Querem tratar como iniciativa privada? Então igualem também os benefícios e paguem as mesmas remunerações da iniciativa privada. Façam gestão sem imposição, negociem, deem liberdade aos secretários para que, em consenso com os servidores, definem o melhor para ambos. Para isso não é necessário uma lei, apenas uma capacidade administrativa. Conforme proposta de campanha, irei sempre, quando de direito, defender você, servidor público municipal de Rio do Sul. 2 minutos e meio para o vereador Nando. Obrigado, vereador James. Contem comigo, contem com a nossa bancada. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite, obrigado, vereador James, mas não há mais necessidade. Boa noite, senhores. Só uma parte, vereador. Sim. O senhor encerrou o discurso da carta do cidadão, do Não. servidor público, quando falou servidor. Dali em diante a fala é isso, sua. isso. Só para me entender. Obrigado. Francisco Guetti. Passa a presidência. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, e quem nos assiste através da nossa TV Câmara RS. Então, agora nós temos já o nome da nossa TV Câmara, concluímos ela aí, parabenizando aí a equipe da casa, aí pelo grande trabalho que fizeram, agora dá de inaugurar ela. Então, o nome dela vai ficar TV Câmara Rio do Sul, TCRS. Já temos um nome, então, para ela, e agora nós vamos estar aí trabalhando forte aí por essa divulgação também. Gostaria de falar também um assunto, e eu estou usando a tribuna, apesar do compromisso que nós temos aí do governador do estado hoje em Rio do Sul, que é muito importante, está trazendo muito recurso aqui para a nossa região, mas eu preciso falar sobre um assunto que é o Mil Grau, o grupo de amigos ali, que eles têm o site, e aí eles estão contestando a questão, e eles não viram eu me manifestar a respeito do estacionamento rotativo. Então, aproveita hoje a tribuna para explicar um pouco o que houve no projeto aí do estacionamento rotativo. Primeiro, a nossa reunião pública comunitária, em cima dela houve muito debate, porque ali realmente foi um jogo muito grande de paciência, de diálogo, de discussão, porque envolvia muitas as partes. Envolvia o comércio, envolvia o contribuinte, envolvia as entidades, envolvia o poder público, o executivo. Então, teve que ter muita discussão, porque negócio, quando tu vai tratar disso para resolver um problema, tem que ser bom para todos os lados. Então, essa conciliação aí, ela foi muito desgastante, mas
graças à paciência, ao debate, à discussão, e sempre a gente pronto para estar atendendo as pessoas que iam trazendo informação a respeito, nós chegamos numa decisão que foi bom para todo mundo. O fato de nós ter demorado, porque no primeiro projeto, o tempo já ia se estender até o final do ano. No segundo projeto que nós trouxemos, ficou para 45 dias. E nós teríamos... Por que nós mudamos o nosso projeto? Porque nós precisamos fazer algumas alterações nele também. Uma delas é que nós estava lá a possibilidade do contribuinte pagar o estacionamento pelo código de barra. Então não é possível, porque tem que ter a emissão de um documento, de um boleto, então se torna inviável, nós tiramos isso do papel. Um outro, que nós tínhamos levado aí o pagamento do estacionamento rotativo, se você não comprou na hora, você teria até o final do dia para pagar o estacionamento. Isso também ia criar um problema que ninguém ia ter a responsabilidade de pagar na hora. Quando ia criar um transtorno para gerir aí o estacionamento, todo mundo ia pegar, ia estacionar o carro, tirava a etiqueta e depois, mais tarde, ia pagar no final do dia. Então, ele tem que fazer o pagamento dentro de 1 hora, até para que realmente possibilite uma melhor gestão e mais agilidade na gestão, senão dá um transtorno muito grande para os operadores do estacionamento rotativo. Uma outra situação nossa, que nós teríamos que cuidar também, porque quando nós fracionamos, então o fracionamento vai existir, que era o maior apelo da comunidade, de 30, agora o crédito vai ser, um crédito vale a 30 minutos, não mais vale 1 hora. Então, para você que vai ficar 1 hora estacionado, você tem que comprar 2 créditos, vai ficar 2 horas, tem que comprar 4 créditos. Então, a maior reivindicação da população naquela reunião pública, nós atendemos ela, que é o fracionamento. E aí, para esse fracionamento, o que acontece quando você fraciona? Então, hoje nós passamos de tempo em tempo, de hora em hora. Nós aí vamos ter que passar de meia em meia hora. O que acontece quando você tem que passar mais vezes? O trecho de um profissional para cuidar do espaço diminui pela metade também, porque ele vai ter que andar mais. Então, isso iria criar e onerar muito na questão de mão de obra. Nós iríamos ter que dobrar a nossa mão de obra. Então, esse tempo que nós tivemos de discussão foi para que o software se adequasse, para que hoje você baixe um aplicativo e possa estar trabalhando com o aplicativo, você vai facilitar e muito. Hoje todo mundo sabe operar um celular. Então, vai facilitar e muito a vida do cidadão para ele poder adquirir o seu crédito. Porque, às vezes, você chega, você não encontra aonde eu compro. Então, você vai ter nas tuas mãos ali o poder estar realmente comprando e adquirindo o seu crédito. Então, não vamos ter mais facilidade e vamos ter menos penalidade, porque daí facilita a tua vida. Então, por isso, assim, eu queria só respondendo ao Mil Grau, aí o porquê dessa demora, aí uma demora que, na verdade, não vai tirar o prazo. O prazo até o final do ano se conclui, tem 45 dias agora para o projeto ser sancionado pelo prefeito. Mas está tudo em andamento, a resposta da nossa reunião comunitária. E agradecendo aqui cada participante, agradecendo aqui, na época, os debatedores, na época o nosso mediador, o público que esteve presente e contribuiu na nossa reunião. Então, para nós foi muito importante aquela reunião e hoje nós estamos dando a resposta. Já, quer dizer, não paramos, mas só efetivamente estamos respondendo a um questionamento aí da população. Então, está funcionando e o fracionamento vai existir. Aproveitando um pouquinho a tribuna hoje também, convidando os amigos aí de Rio do Sul, os amigos do Alto Vale. Para sábado nós temos, então, o nosso evento Progressistas em Ação. É um trabalho aí, pedir licença aí para o nosso presidente para estar falando sobre esse evento. É um trabalho que nós íamos construindo no Alto Vale aí já faz 8 meses. O primeiro trabalho nosso foi estruturar diretórios em cada município do Alto Vale. Hoje, o Partido Progressista, então, tem 28 diretórios no Alto Vale. Somos representados por 48 vereadores, 2 prefeitos, 5 vice-prefeitos. Então, esse foi o primeiro trabalho que nós rodamos o Alto Vale para poder estar fazendo essa estruturação partidária. O segundo momento foi para nós podermos, eu não vou poder concluir,
mas para nós podermos, então, levantar os nomes. E sábado agora, então, convidamos a população para participar do nosso evento na Igreja Operária. Na Igreja Minuto e Operária. meio, Chico, porque o Nando não utilizou. Pode usar 2 minutos e meio. Agradeço, então, obrigado. Lá na Igreja do Salão Operário da Rua 15 de Novembro, vai ser o nosso evento, iniciamos lá às 8h30 da manhã. Nós temos uma reunião com os vereadores do Alto Vale, devido ao CAV, que é o Partido Progressista que vai estar presidindo ao CAV no ano que vem. E a partir das 9h30 da manhã, o nosso evento, então, é para escolha. Ali nós vamos saber dos 5 nomes que nós tínhamos escolhido no Alto Vale. No primeiro momento ficou 2, eu e o Oscar Laurindo. Então amanhã, no sábado, nós vamos estar sabendo quem de nós vai poder estar representando o Partido Progressista e representando principalmente o Alto Vale e a nossa região para ser o pré-candidato a deputado estadual. O Alto Vale, nós parabenizamos os deputados que temos na região hoje, mas necessitamos de mais representação. E é por isso que nós estamos encorajados a colocar o nome à disposição para que o Alto Vale efetivamente possa ter a oportunidade de ter mais representante para poder brigar mais pelas cheias da nossa região, brigar mais pelas causas macros da nossa região. Então, a gente, se tiver a felicidade de ser o escolhido, com certeza a gente vai poder estar ajudando, talvez, muito mais o Rio do Sul do que hoje como vereador. Então, agradeço assim a população que pudesse fazer presente e o convite está aberto a todos. Então, uma boa noite, obrigado. James. Declino. Devolvo a palavra, senhor presidente. Momento da presidência, só reforçando então, James, que nós estávamos conversando antes, né? Talvez a gente oficiar então daqui para frente os nossos pedidos, para quando alguém do governo, né, venha se manifestar na tribuna, então às quinta-feira, nós até foi bom hoje por causa da vinda do governador, né? Mas nas próximas quinta-feiras para tornar a nossa sessão mais dinâmica e mais produtiva. Explicações pessoais. 5 minutos a cada vereador, vedados os apartes. Maicon Coelho. Declina a palavra. Marcos Norberto Zanis. Bom, só fazer um convite para domingo, a inauguração do Natal na praça, a partir das 19 horas. Seria isso, presidente. Boa noite. Marcos Zanella. Como o momento é de explicações pessoais, eu vou fazer uso dele para explicar por que apartei o vereador Fernando no tocante a essa discussão que eu acho de extrema importância, não só para o município, mas para o que o vereador Nando costuma falar de nova política, de novos tempos na política. E vejam bem, o movimento vereador voluntário, eu pessoalmente estou sendo acusado de neoliberal, de oriundo de classe abastada, e só diz isso que não conhece a minha família. Enfim, uma série de críticas que visam atacar não a mensagem, e sim o mensageiro. Mas eu entendo que a administração pública do país precisa urgentemente de reformas. O Estado precisa de reformas, a administração precisa de reformas, e alguns conceitos precisam de reforma. Porque hoje tratar o recesso como puro recesso, e eu não falo só em Rio do Sul, gente, eu já escrevi isso e falo disso, sempre me incomodou, desde que eu comecei a atuar na minha carreira, o judiciário parar e aquilo não contar como férias, o Ministério Público parar e aquilo não contar como férias, todas as entidades públicas pararem e aquilo não contar como férias. Porque isso é uma comparação indevida com a iniciativa privada? Não! A iniciativa privada não tem estabilidade. Para começar, eu concordo com o que o senhor falou quanto a tirar direitos, e vou botar entre aspas porque não é um direito, a tirar vantagens, se a gente puder, tirar a estabilidade. Porque hoje os governantes, e eu acho que é uma garantia que o servidor tem que ter, para não ficar o sabor, lamentável sabor das nomeações e exonerações ao interesse exclusivo do gestor, porque a gente sabe que a política é o que manda no país, mas, de outra mão,
não se paga FGTS para o servidor público por causa disso, porque ele tem estabilidade. Eu não tenho números, eu não vou aqui jogar números sem ter conhecimento, mas eu acredito que o número de servidores públicos que peçam demissão deve ser infinitamente inferior aos pedidos de demissão da iniciativa privada e guardadas as devidas proporções. Deve ser. Pois bem, pagar o recesso e não considerar aquilo como férias equivale a pagar e não ter o trabalho. E eu confesso, eu fui servidor durante 4 anos, na época do saudoso prefeito Nodi. Trabalhei muito, porque tínhamos 3 advogados lá. E hoje, confesso para você, não é uma crítica à atual gestão, essa é uma coisa que veio se acumulando. Hoje já tem 11 advogados no município, e eles não vão gostar do que eu vou falar, mas eu não sei se tem trabalho para os 11. Mas pode até ser que tenha. Mas o problema é que o poder público, a gestão pública, em todas as esferas, estadual, municipal, federal, em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, sempre faz o contrário, é fazer menos com mais, enquanto a iniciativa privada, que tem que pagar os seus tributos, tem que fazer mais com menos. Então, esse conceito, essa prerrogativa que se dá a título de uma contrapartida para o servidor público ganha mal, acho que ganham mal. Acho que ganham mal. Como ganham mal todas as categorias importantes desse país, eu já falei isso outro dia, são os policiais, os enfermeiros, os professores, ganham muito mal. Mas se nós não admitirmos que o Estado tem que cortar onde pode cortar, isso não quer dizer que ele não deva cortar cargo comissionado, isso era uma bandeira do vereador voluntário. Redução de cargo comissionado. Com a bandeira, a não remuneração do vereador, a não remuneração do vice-prefeito, mas, enfim, bandeiras que impliquem em reduzir custo do Estado. Pode acusar o que quiser de neoliberalismo, mas o fato é que, quando eu fui servidor público, há 20 anos atrás, nós tínhamos menos de 1.000 funcionários. Hoje temos 2.024. Quer dizer, será que a cidade dobrou de tamanho e dobrou de necessidade nesse período todo? É o único setor onde a tecnologia, o avanço da tecnologia não reduz postos de trabalho, e a senhora sabe bem do que eu estou falando, vereadora Zeli, porque no têxtil é sempre assim, na metalurgia, em todos os segmentos. A tecnologia diminui postos de trabalho. Agora, no serviço público, não. É só mais gente, porque precisa. Eu até concordo que possa precisar, mas é porque há uma visão estatizante da administração. Não a gente vai chegar aqui num sistema de Estado capitalista chinês, onde a gente tem um monte de servidor para abrir e fechar portão. Gente, não é uma crítica ao servidor público, é uma crítica ao modelo de gestão que se implementa nesse país e não se faz nada para mudá-lo. E quando a gente faz alguma coisa para mudá-lo, o ataque vem para o mensageiro, não para a mensagem. Nós precisamos adotar políticas novas, conceitos novos e de diminuição do custo do Estado. Pagar e não ter trabalho é lamentável, mas não pode ser assim. E direito a férias é garantido na Constituição, garantido na Lei 8.112. Mas a conveniência da concessão, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, é do empregador. Não pode ser transferido ao empregado. Não podemos já admitir que os empregados tenham o direito de escolher quando podem gozar de férias. Pode até haver uma negociação para o melhor interesse de ambos, mas não é o alvedrio exclusivamente do empregado. Eu só queria fazer o registro por causa da parte que eu fiz ao senhor. Bom, essa discussão a gente vai fazer outro dia, acho que com mais tempo. Acho que é importante essa discussão, né? Nós vamos levantar ela também. Eu faço o mesmo convite que o Nando fez, a gente visitar algumas escolas, creches e toda a questão pública para discutir isso aí. É importante porque está fervendo na sociedade, foi um tema levantado. Acho que tem que melhorar o sistema público, tem que melhorar, mas de repente tem que ver, cuidar onde melhora, né? Só nas costas de alguns. Agora, essa questão do porquê dar ali o recesso, que eu acho interessante. Por que dar? Só não dá. Pronto. Não precisa fazer uma lei para dizer que o recesso é férias. E outra questão que eu vou levantar e vou discutir agora nos próximos dias é a escola, como ficaria. Como ficaria? Se o professor parar dia 23, então dia 23 de janeiro está entrado de volta. Onde está a economia? Isso. Tem que ver toda essa questão aí. Tá? Legal? Uma boa semana a todos. Zeli? Só não vou usar meus 5 minutos, mas só para questão de explicação pessoal. Eu penso que nós temos muito mais para discutir. Eu quero primeiro discutir um refeitório digno para a Secretaria de Obras. Um salário digno para aquelas pessoas que ficam naquele sol, né? E ainda, além de ganhar um salário de fome, miserável, ainda vão ter que abrir mão,
Porque, na verdade, é isso que eles estão dizendo, eles querem trabalhar, eles não querem abrir mão. Quem dá essa folga, geralmente, é o prefeito, sabe por quê? Porque não tem dinheiro. Aí precisa parar a máquina para poder não gastar naquele período. Agora, não, a gente tem que trabalhar isso de uma forma correta e honesta. Não ficar dizendo que é para nós moralizar a política. Né? Vamos moralizar a política, começando sempre por os que têm menos. Né? O que está acontecendo a nível nacional é a mesma coisa. A reforma da Previdência é para quê? Para resolver a economia do país. Mas tirando de quem? Dos trabalhadores. A reforma trabalhista, essa mudança de férias, não é mais menos do que adequar a reforma trabalhista do Temer e do Congresso, né? Toda aquela corja lá do Congresso. Então, na verdade, eu não vejo por que mexer, então deixa o pessoal trabalhar. O pessoal quer trabalhar. Agora, dividir férias em 3 vezes, isso é um desrespeito, isso nós temos também que discutir com a categoria. A 812. Não, eu não estou dizendo, não é questão de lei, tem muita coisa que está na lei e também não se cumpre. Né? Vamos começar a cumprir a lei exatamente com o pessoal do servidor, aquele que trabalha, que ganha. Tem engenheiro ganhando R$3.000 nessa prefeitura, isso é uma vergonha. Tem enfermeiro que precisa ser equipado de salário, pessoal do administrativo, que tem que se adequar ao administrativo 2. Né? Então, assim, tem tanta coisa para fazer, para nós resolver com o servidor público, que isso eu concordo com o vereador Nando. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui é para melhorar. A gente paga imposto para colocar o gestor para ele cada vez mais melhorar a qualidade de vida da sociedade. É para isso que a gente paga imposto. Iniciativa privada, não. Lá tem lucro. Né? Lá, quem é que bota uma empresa que não é para ter lucro? Alguém conhece alguém que não tem lucro? É para ter lucro. Se não for para ter lucro, fecha. Né? Então, eu acho que a gente precisa separar aqui. Aqui é o poder público, né, e não é a mesma coisa que a iniciativa privada. Porque a iniciativa privada é para deixar alguém rico. Né? Como diz, já tem 1% dos ricos que nem moram mais no Brasil, né, que detém a maioria da riqueza. Então, a gente já vive num país com uma desigualdade social muito grande, né, onde a riqueza está na mão da minoria. A grande população é que produz. E a gente vai aqui votar leis ainda para ainda cada vez piorar mais a qualidade de vida dessas pessoas? Não, eu já vou adiantando meu voto. Se houver uma discussão com o servidor e ele nos autorizar, aí é uma outra conversa. Mas eu acho que a gente tem que discutir muito essa lei, porque é mais uma vez não é tirar direito mesmo. O vereador Zanella tem razão, não está tirando direito. Mas se existe uma situação, não foi o servidor que criou. Foi o próprio prefeito para resolver o problema deles. Né? Então, agora não vamos responsabilizar e querer parcelar férias em 3 vezes, que eu sou contra o parcelamento da reforma trabalhista e estou contra aqui também. Eu acho que férias em 2 vezes está mais do que bom. Carizo. Eu entendo que essa mudança de concessão de férias, esse projeto que está na casa, ele é um pouco complicado, vereadora Zeli. Tem mais 2 motivos. Se nós pegarmos a CLT, o próprio servidor público, quando a pessoa tem mais de 50 anos, ele não pode pegar em 2 vezes. Está escrito na lei, justamente pela saúde do servidor. O cara tem 58, 60 anos, ele vai demorar mais para se adequar na parte mental. Isso está na CLT. O estagiário, lá na delegacia, nós temos um estagiário de 30 dias, ele tem que ser fechado com épocas escolares, janeiro, fevereiro, é ali que ele tem que pegar férias. Então, o prefeito não vai conseguir mudar em muitas coisas, vai passar... Se eu não me engano, acima de 50 anos, se você quer dar férias em 2 vezes, você tem que pagar mais um percentual em cima. E vocês não vão pagar, porque seria mais dinheiro que tem que ser pago. E o serviço público, ele é diferente. É diferente você estar fazendo uma peça na metalúrgica Rio Sulense, se você está fazendo uma facção, você tem que trabalhar com pessoas. Por isso que nós estamos sempre contratando mais. Tem que ter policial 24 horas para atender a sociedade, nós mesmos. Tem que ter a UPA, o pronto-socorro 24 horas que tem que atender quando nós estamos doentes, o corpo bombeiro para atender. Então, o serviço público é completamente diferente. As creches abertas praticamente o ano inteiro, porque os pais têm que trabalhar, sustentar a família, então quem vai atender? Por isso que sempre tem que aumentar, nos concursos públicos, o número de servidores. Claro que o custo é grande no final, porque as pessoas se aposentam, né? Muitos com salários integrais, aí é um custo maior.
Mas há necessidade de contratarmos sempre mais servidores. Inclusive, falta no Judiciário, falta juízes, falta no Ministério Público, falta. Na Prefeitura tem 2.000 servidores, a gente vai em qualquer coisa aí, parece que sempre tem que estar faltando pessoas. Tu vai na assistência social, parece que falta alguém para atender. E assim por diante. As creches, principalmente, né, que tem está dando uma crise aí, que os próprios professores não queriam mais alguns benefícios, daí foi contratado outras pessoas para fazer o trabalho, justamente para a Prefeitura tentar economizar. Então, essa lei aqui é muito complicada colocar em prática. Eu não acredito que vai passar nessa casa aí, e eu acho que até tem aspectos ilegais, mas vamos ver, né? Vamos para o debate. Obrigado, uma boa noite a todos. Irone. Só queria comentar, porque quando se fala muito das coisas, às vezes é bom a gente rebater em alguma coisa que a gente também não concorda com certas situações. Por exemplo, a Prefeitura, agora sempre foi falado sobre esse refeitório, eu estive lá vendo, eles fizeram um refeitório lá, inclusive muitos funcionários preferem comer lá no rancho para lá e não vão para o refeitório. Tem lá, muito bem organizado, está lá. Isso tem depoimentos de lá, só para ficar mais ou menos orientado. E falam que nós não aprovamos aquela emenda, sim, nós não aprovamos. Por que eu não aprovei? Nós, os outros, não aprovaram. Porque tiveram 4 anos para ter feito emendas para economizar e não fizeram. Depois que foi feito um plano de economia, daí vem com uma emenda, de lá para querer fazer mais economia. Devia ter feito antes. Antes, no outro governo, devia ter feito. Para não entrar com emenda. E esse negócio de férias, essas coisas aqui, eu acho que o prefeito tinha que vir aqui dar um esclarecimento para quem? Mais para nós, vereadores, para a comunidade. Tem muita gente assistindo nós aqui, ó. Muita gente está assistindo. Então, era bom ele vir. Vamos seguir um grande exemplo. Vocês lembram está sendo falado direto esse negócio aí, de prefeito, e misturando, até políticos estão misturando. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, vereador Carizo. Quem mais fala da Casan aqui? Ó? Ninguém mais fala. A Casan era demolida de pau direto. Direto, era pau na Casan, mas esqueceram que quem manda na Casan, o diretor da Casan, é o Galina. E sabe quem é que é o Galina? É um cara do PMDB. É um cargo dele, ele é o responsável pela Casan do Estado de Santa Catarina. Depois dele é só o governador. Quem mais fala da Casan? Então tem que vir o prefeito aqui, ou alguém do governo, dar uns esclarecimentos muito bem certinho, porque tem gente que não está entendendo. Isso está confundindo. O prefeito Tomé que venha fazer um esclarecimento, se ele não vir, que venha alguém lá de baixo, James, você que é o líder, já estou te intimando para fazer essa convocação. Seria isso, senhor presidente. Um bom final de semana a todos. Fernando. Quem nos acompanha desde o início do ano aqui nessa casa, sabe quantas vezes eu citei o nome do senhor Walter Galina, presidente da Casan, que é do PMDB, que nos enganou, vereador Azeli, vereador Mário Sérgio, vereador Carizo, nos enganou lá em Florianópolis numa reunião. E não vou deixar de falar da Casan aqui. Por quê? Porque hoje estava aqui no meu discurso para falar da Casan, mas preferi não falar hoje e ia falar na semana que vem. O que acontece? A Casan em Rio do Sul está abrindo buraco em tudo quanto é lugar. A Secretaria de Infraestrutura, o Executivo, não terá condições de estar fechando esses buracos. Por quê? É rompimento de rede em toda a cidade, porque é uma rede velha. A Casan só arrecada, eles não investem. Então, eu queria colocar esse posicionamento. Eu não estou aqui para defender partido, defender governo ou interesses pessoais. Eu já falei inúmeras vezes do senhor Walter Galina aqui. Já falei inúmeras vezes. Ele mentiu para a gente. Ele mentiu para a gente. Referente à estabilidade, eu vejo que, vereador Zanella, como o funcionário público ele tem essa estabilidade, por quê? Eu repito, porque ele não tem o fundo de garantia e ele também não tem o seguro-desemprego, por isso que o servidor público tem tal estabilidade. O recesso, eu quero falar sobre o recesso. O recesso o prefeito faz via decreto, não há necessidade de ter lei para fazer o recesso. O recesso, o que acontece? Geralmente, os prefeitos, gestões, fazem o recesso para estar economizando também no final do ano. Porque se eles fizerem, eles vão ter que pagar.
Para contribuir, que férias coletivas tem que estar previsto. Já houve municípios que tentaram instituir, mas sem previsão estatutária não pode. Só estou falando sobre o recesso, no caso que foi questionado. Os servidores, eles em nenhum momento colocaram que são contra o recesso. Aqueles 4 dias para trabalhar ali, final do ano, entre Natal e Ano Novo, eles estão dispostos a trabalhar. Quem está colocando, quem faz o recesso é o gestor. O gestor geralmente faz para estar economizando. Isso não é de gestão A, B ou C. Isso já vem de várias gestões. Referente a tal emenda que foi apresentado, não era uma emenda, e sim era uma proposta ao Executivo. Caberia ao prefeito acatar ou não. Não era uma emenda dentro do projeto, porque nós estaríamos interferindo em algo dentro do Executivo. E digo aqui que quebramos os retrovisores. Paramos que 4 anos atrás era assim, 8 era assim. Nós estamos em um novo momento. O momento agora é de uma nova gestão, o momento agora é de nós, vereadores, estarmos fazendo diferente. O que estavam aqui, fizeram sua parte, deixaram seus legados. Agora é momento nosso, presidente, de estar fazendo tão melhor quanto os outros fizeram. E para finalizar, eu quero parabenizar o senhor pela coragem de estar colocando o seu nome à disposição como pré-candidato, vamos colocar assim, a deputado. Desejo muito sucesso ao senhor e no que nós pudermos estar ajudando, a gente está à disposição. Seria isso, uma boa noite a todos. Francisco Wetten. Boa noite, cumprimentar. Obrigado, vereador Nando. Cumprimentar o meu ilustre amigo, companheiro progressista Denilson Padilha, no qual tenho muito orgulho, Padilha, aí pelo grande trabalho, pela grande... Se o Partido Progressista hoje está novamente no cenário aí do Alto Vale, se deve muito ao teu trabalho. Obrigado, né, Padilha? Nosso vereador Marlon, lá de Trombudo Central, importante aí, já estão vindo aí para fazer campanha. Agradecemos aí a presença de vocês, né? No mais, claro, aí, esse debate aí é muito importante, mas só pegando assim um feedback, eu vejo assim, todo bom profissional, ele acaba um dia sendo um empreendedor, né? Às vezes assim, ele tem a sina de empreender. Às vezes não é que ele seja um empreendedor, mas ele tem a sina de empreender, né? Agora, todo empreendedor, na verdade, ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu sei que 27 anos de empresa, e eu acho que eu levei 25 anos para poder organizar a minha empresa e para poder respirar um pouquinho. Então, a vida do empreendedor também é um grande desafio. E sem empreendedor não existe empregado, né? Então, são classes que nós temos que... E sem empregado também não existe o empreendedor, e vice-versa. É uma situação bem delicada, é um assunto que a gente tem que discutir, mas dentro do poder público e do cenário político, quantos desses não seriam empreendedores se não fosse funcionário público? Eu tenho certeza que nós temos aí muitos funcionários públicos que, claro, o sistema prende eles. O sistema limita eles, né? E acomoda eles também. Mas nós temos quantos potenciais funcionários públicos que, de repente, na iniciativa privada, estariam, talvez, aí criando muitos empregos. Temos muitos. Eu convivi na Secretaria de Obras, eu conheço pessoal aí que lidam com caminhão, que tem frota do caminhão, que às vezes muitos funcionários lá, se eles não fossem motoristas de caminhão, talvez poderiam ter uma frota de caminhão fora do sistema político. Mas essa discussão aí, ela realmente ela vai arrepiar um pouco, mas com certeza algumas mudanças vão ter que existir, porque o sistema público está falido. Não é nem que ele queira, ele não consegue mais aguentar o peso da máquina, né, e alguma solução nós vamos ter que encontrar para essa máquina continuar rodando. Senão, a conta quem vai pagar é o contribuinte, de qualquer forma. Nós vamos, às vezes, poupamos um lado, mas vamos na verdade, dar uma sobrecarga do outro lado. De alguma forma, no imposto. E é a pessoa que consome, é no produto e assim por diante, né? Então, de alguma forma, o poder público ele não quebra. Mas eu tenho certeza, se o poder público fosse uma empresa privada, eu acho que era poucos municípios aí que estariam com as portas abertas.
a maioria estaria quebrada. É que eles vão e dão um jeito e buscam dinheiro de algum lado, ou aumenta o imposto. Agora a energia elétrica está com a tarja vermelha. Então, quantos bilhões? Eles vão dar um jeito de faturar, né, para poder pagar a conta. Então, aí eles tiram de quem produz, né? Mas era isso, e aí essa discussão nós vamos estar ampliando ela aí na próxima segunda-feira, provavelmente, né? E uma boa noite a todos. Vereador James. A casa bem na segunda horas, né? A presidente do sindicato, a Ana Mari, juntamente com o advogado Rodrigo, vão estar nessa casa para apresentar uma contraproposta, até porque o que é bom, o que não é, o que é aceitável, o que tem que se vir deles, né? Eu tenho visitado o vereador Nando, né? Não todas, mas na grande maioria, e encontrei um grupo de servidor que é prejudicado todo ano. Estão dando graças a Deus pelas férias coletivas. Porque quando é ponto facultativo, eles são chamados para trabalhar, porque eles têm que fechar a máquina na virada de ano, e eles trabalham das 7 horas da manhã até aproximadamente as 19 horas, e a auditoria do município só paga o que exceder as 8 horas de trabalho por dia, como hora extra, enquanto todos os outros estão em casa por ser ponto facultativo. E com as férias coletivas, se eles virem para o ambiente de trabalho um dia, eles serão ressarcidos um dia depois, em janeiro. Eles vão ter que ganhar o mesmo número de dias que os outros. Então, no contraponto, tem um grupo que está contente, tem um grupo que está descontente com a situação, tem outros que querem conversar, e acho que a vereadora Zeli tem uma boa experiência, né, sobre o sindicato. É a conversa, tem que se aproximar os dois lados e chegar a um denominador comum, o que é melhor para todos, o que é bom para o executivo, o que é bom para os funcionários públicos. Eu gostei muito de ver aqui o conhecimento dos senhores, né, dentro da área pública. A parte da educação não entra nesse sistema de férias coletivas, porque eles têm né, pela Constituição, eles têm um procedimento diferenciado. Quem é plantonista tem outro tipo de procedimento. Guarda municipal, parte da saúde, não entra nesse regime, nesse projeto de lei. E quando se diz que não se tem o direito de fundo de garantia, quando se diz que não se tem o direito de várias situações que lá na empresa privada possui, também tem que se ressaltar aqui que aquele funcionário que trabalha lá, que é muito costumeiro a gente ouvir a população dizer que vai trabalhar até os 100 anos de idade para poder se aposentar com a nova Previdência, ele, quando vai para a aposentadoria, ele não ganha integral. Ele ganha um percentual que o INSS vai depositar na conta dele, que muitas vezes chega a ser entre 40% a 60% do salário que ele ganhava quando estava trabalhando todo dia. Não me falha a memória, eu posso ter errado em alguns índices. Mas o que eu quero dizer para os senhores, o funcionário público recebe integral. Ele não tem o fundo de garantia, mas ele tem o salário dele integral, ele vai para a sua aposentadoria com o mesmo salário que ele recebeu toda a sua carreira pública. Então, isso é um benefício. Não dá para ter fundo de garantia, se aposentar com o mesmo salário que ganha, só vem a nós o vosso reino. Então, por isso que é bom deixar o sindicato vir aqui apresentar a contraproposta. Ele já tem a proposta que o Executivo mandou em projeto de lei para nós vamos estar acompanhando os dois lados. Acredito que, como o vereador Nando colocou muito bem, de uma forma ou de outra tem que chegar no consenso e usar o bom senso. Nós temos aproximadamente, nós estávamos conversando, entre 2.000 a 2.000 funcionários públicos em Rio do Sul. Dividido por 12 meses, aproximadamente 186 funcionários têm que estar de férias por mês. Vamos arredondar os números. Quase 200 funcionários por mês têm que estar de férias para cumprir 1/12 do ano de trabalho. Então, é complicado também para gerir isso. Vocês imaginem, se você deixar no mês de janeiro sem ninguém tirar férias, você começa a aumentar o número de pessoas para os outros 11 meses. Mais um mês sem férias para ninguém, que às vezes é muito comum acontecer, você tem 10 meses para 2.000 funcionários, 2.200 funcionários aproximadamente. Então, tem que ter conhecimento de várias áreas, de vários grupos, e acho que o melhor caminho é segunda-feira às 15 horas, a gente ouvir a contraproposta do sindicato. Eu também recebi, vereador Nando, você recebeu de forma anônima, né, de um servidor público. Eu recebi, basicamente, tem aqui no celular, no WhatsApp, da presidente, essa mesma mensagem que o senhor recebeu e acabou de ler na tribuna. Então, acredito que a gente tem que conversar mais, né? E é dessa forma que nós vamos estar
tanto do lado do funcionalismo público, quanto do lado das pessoas que estão lá fora, que são quase 67 mil rio-sulenses, que não têm os privilégios que o funcionário público tem. E eles também querem ver uma solução. Eles também não querem crucificar o funcionário público. E falei para os senhores que eu participei da Assembleia do Funcionário Público, eles têm entre 16 itens aproximadamente, e um deles é a valorização de cada categoria. Com o aumento do INPC de 1,8, tem gente que vai ganhar R$20 de aumento para 2018. Isso é um absurdo. Então, isso é que nós vamos ter que estar muito atentos nos próximos projetos, para poder contentar não só férias. Férias são 30 dias. De uma forma ou de outra, 200 funcionários por mês vão ter que tirar. Nós vamos ter que entrar num consenso e ver qual é a melhor proposta, e os dois lados vão ter que se conversar. 2 bicudos não tomam sopa em prato, não tem como. Então, acho que nós vamos ter que ser esses mediadores. Nós vamos ter que ser esses mediadores, sem estar aí pulando para a torcida de um lado ou para do outro, ou se abster e ficar quieto. Nós temos que usar o consenso. É 12 meses para 2.200 funcionários, e nós vamos ter que ajudar nessa mediação entre os dois lados. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, e sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 13 de novembro de 2017, às 18 horas. Uma boa noite, obrigado a todos.